E a chuva da noite de ontem, início da madrugada de hoje, causou estragos na capital. Muitos bairros ficaram sem o abastecimento de energia elétrica. No bairro da Redenção, postes arriaram. Lá na Zona Sul, um muro veio abaixo, um muro de uma empresa. A água ficou represada e aí o muro não aguentou. 3 casas foram atingidas e a gente foi conversar com esses moradores, inclusive. Eu tenho agora o relato de uma dessas moradoras. Coloca aí. Tudo destruído, minhas coisas. Não tem mais nada. Não tenho mais nada, porque isso aqui é uma herança minha e dos meus filhos. E agora, dona Filha? É uma revolta. Agora só Deus para me ajudar, para me recuperar. Meu amigo, aí foi perda total. Já a gente quer saber qual o posicionamento da empresa sobre esta situação, qual o posicionamento da Defesa Civil. Já nós vamos trazer detalhes. E hoje deveria ser realizada mais uma audiência de instrução do assassinato de um veterinário. A morte dele foi encomendada por um aposentado por causa do sumiço de um cachorro. Esse pessoal aí está envolvido neste assassinato. O senhor tinha uma afeição tão grande pelo animal que os dois faziam refeições no mesmo prato. A companheira do aposentado já estava cheia daquilo e mandou o cão para o veterinário para uma adoção. O velhinho descobriu e contratou o pessoal para executar o profissional. A polícia já desvendou o caso e já a gente vai trazer detalhes dessa situação. Vamos voltar a falar da chuva que caiu no fim da noite de ontem. Foi muita chuva, o tempo continua ameno, a temperatura continua boa. Não choveu, né? Apesar de haver previsão de chuva hoje, não choveu. Lá na Zona Sul, aqui da capital, houve a queda desse muro porque a água ficou represada. E com a força dela, o muro veio abaixo e a enxurrada veio trazendo pedaços de concreto, de madeira e invadiu 3 residências. Olha só a quantidade de lama que foi trazida para esta residência. Aí foi perda praticamente total. Pelo que a gente percebe aqui, pouca coisa dá para aproveitar. 3 casas foram atingidas. Alguns bairros ficaram sem o abastecimento de energia elétrica. O Márcio Acevedo esteve logo cedo conversando com os proprietários dessas residências. Vamos conferir. Agora pela manhã, a imagem que nós temos é bem mais leve do que o que foi filmado ontem à noite pelos moradores, depois que tudo isso aqui rompeu por causa da chuva e parte do muro veio abaixo. Começaram a fazer uma engenharia, mano. Porra, olha aí, ó. Escorrega não. Vemos depois, tem mais escorrega não, mano. A água já secou, mas a gente consegue ter uma noção do que deve ter acontecido, porque, segundo os moradores, tudo isso aqui estava cheio d'água, o muro não aguentou a pressão, rompeu e esses blocos de concreto desceram beco abaixo e aí saíram atingindo as casas. Olha como é que ficou o estado dessa residência. Foi um desespero na hora, imagino. Vocês faziam o que na hora que isso aconteceu? Na hora que aconteceu, que estava a chuva bem fraquinha, eu desci lá para a casa da minha mãe e da minha irmã que mora embaixo. Então eu estava escorrendo já água bem baixinha quando rompeu o muro. E aí, as casas que ficam ali embaixo é que sofreram bem mais as consequências. A gente vai descer com cuidado porque ainda está liso para mostrar como é que ficou a vida de quem passou por isso na noite de ontem. A gente está dentro de uma das casas, pelo menos até ontem isso aqui era uma casa, porque olha como é que está o estado hoje. A geladeira novinha, está desse jeito. Ela não está nem com 6 meses de uso que a minha irmã comprou ela. A água que derrubou ela? A água que derrubou. Incrível, mas foi a água que fez todo esse estrago aqui nesse quarto. E a gente fica mais impressionado, ó, o Domingos vai mostrar aqui, ó, a altura que a água pegou. Olha ali no azulejo. Pelo menos 40 centímetros de água a gente consegue visualizar pela marca na parede, ou seja, isso aqui virou uma piscina. Aqui a gente também vê o desespero das crianças. 3 estavam nesse quarto. Uma de 3 anos, outra de 8 e uma de 12. Foi um desespero só para tentar salvar essas meninas.
Quando rompeu lá, uma que engenharia, eu vi mano. aquele Porra, olha aí, tipo ó. uma cachoeira descendo, eu saí correndo pra cá pra me acordar elas, pra mim carregar ela, eu e meu sobrinho. E o meu filho gritou da janela de cima, mamãe, corra. Eu não fiquei sem ação, corri, comecei a pegar a menorzinha de 3 anos no colo e o meu sobrinho pegando as outras duas, a gente já enchendo mesmo. Como elas são pequenas, tinham dificuldade de pisar, nós tivemos que carregar. Para a gente passar lá para trás, a gente tivemos que ser empurrado pela a corra da água que estava levando. Quando eu cheguei lá atrás, a minha mãe já estava desmaiando. Eu me vi numa situação que só Deus mesmo pôs a gente. Eu tive que jogar a minha sobrinha pelo muro e já não tive mais força, porque eu tive que carregar a minha mãe para pendurar ela no muro e a minha outra sobrinha deitada em cima da geladeira, toda se tremendo. Foi um choque terrível para as crianças. Estamos em outra casa da dona Francisca e aqui funcionava a cozinha e a área de serviço. Funcionava, né, dona Francisca? Porque tudo se perdeu. Se perdeu tudo, acabou tudo. Máquina novinha, minha geladeira, meu fogão, minhas coisas, acabou tudo. Ali dentro está tudo destruído, minhas coisas. Não tem mais nada. Não tem mais nada, porque isso aqui é uma herança minha e dos meus filhos. E agora, dona Francisca? É uma revolta. Agora só Deus para me ajudar, para me recuperar. Na verdade, a empresa também, que nós mostramos em cima, vai ser verificado a responsabilidade dela. A informação é que a Defesa Civil deve vir visitar a casa ainda no dia de hoje, verificar os estragos causados. As famílias devem procurar a delegacia para fazer um boletim de ocorrência e a perícia da Polícia Civil provavelmente vai vir ao local para fazer uma análise para dizer de fato se aquele muro, né, se houve falta de drenagem e se tudo que a gente mostrou aqui foi em decorrência de uma obra que possivelmente possa ter sido mal feita ali em cima, mas isso quem vai definir é a perícia técnica. Pelo estrago que foi provocado nessas residências, dá para a gente ter ideia da violência da água, da violência dessa enxurrada que veio trazendo mato, lama, pedaço de concreto do muro. A empresa está informando a imprensa de que hoje à tarde vai se reunir com os moradores para avaliar os prejuízos. A Defesa Civil do município também diz que vai conversar com a empresa. Paulo França, boa tarde. Boa tarde, Wilson Lima, telespectador, telespectadora. Wilson, a gente poderia computar, né, se fosse um caso que não tivesse atingido tantas pessoas, a gente poderia computar na questão do motivo de força maior, né, que são os fenômenos da natureza. Mas nesse caso aí não. Aí entra o direito de vizinhança, entendeu? A empresa, tomara que tenha bom senso para entender que ela fez uma obra e que gerou problema para os outros. Ela não escoou, não teve como fazer o escoamento dessa água, entendeu? Fez só o represamento, mas na hora de escoar, talvez não tenha se preocupado com esse detalhe. Não é um pequeno detalhe, é um grande detalhe que acabou atingindo e levando ao desespero essas famílias. Então, eu espero que a Defesa Civil resguarde, respalde a posição desses moradores, entendeu? A própria polícia, a perícia vá lá e constate essa situação, porque, de repente, não pode se eximir, sabe? O direito de vizinhança garante, entendeu? Assegura as pessoas para não serem prejudicadas por uma situação desavisada ou mal encaminhada em função da empresa. Isso, ela deveria ter tido o zelo, o cuidado para fazer o escoamento dessa água, entendeu? Porque agora nós começamos o período das águas, entendeu? Então a Defesa Civil vai estar atuando como sempre esteve e esperamos que não haja tanto problema gerado de um vizinho para com o outro. E há uma grande preocupação por parte dos moradores ainda, Paulo França, porque neste terreno da empresa há contêineres. São aquelas estruturas grandes, então aí os moradores ficam preocupados, né? Até que ponto eles podem também representar um perigo para as casas que estão do lado de baixo. O que custa a empresa fazer ali um serviço de drenagem? Claro, exatamente. Eu acho que é o grande detalhe, é o grande ponto, entendeu? É importante a participação da Prefeitura. A Defesa Civil vai lá, vai constatar, tem que chamar a Prefeitura para atuar junto, entendeu? Para exigir as providências que precisam ser tomadas. Aquela senhora falou da herança, né?
da herança de uma vida toda, entendeu? Dela e dos filhos. Quer dizer, não pode ser tratada essa questão com indiferença. E eu espero, sinceramente, que a empresa vai dar um encaminhamento correto e indenizar esses moradores. E também durante a chuva, um poste caiu na rua Jerusalém, no bairro Novo Israel, na Zona Norte. Segundo os moradores, até agora, nenhuma equipe da Amazonas Energia foi lá para resolver a situação, que deixa os moradores assustados. Por quê? Porque os fios de alta tensão estão caídos. Olha aí a situação. E eu estou recebendo aqui já a informação de que uma equipe da Manaus Energia vai agora à tarde para resolver essa situação. E eu tenho também uma situação no bairro da Redenção, onde 3 postes arriaram. Foi na entrada de uma peixaria, logo no início da Estrada do Futuro. Aí nenhum carro entra e nenhum carro sai. No momento em que a nossa equipe de reportagem chegou, ainda há pouco, por volta de 10 horas da manhã, o pessoal da concessionária estava trabalhando no reparo necessário para que esses postes voltassem ao seu devido lugar, né, e que a energia não fosse comprometida nesta área. Olha só os postes arriados e que perigo, porque num deles tem o transformador. O pessoal da concessionária, da empresa de abastecimento de energia elétrica já estava trabalhando no local. A expectativa é de que ainda hoje esse problema seja resolvido. E várias ruas do Conjunto Ilhéa ficaram alagadas e eu tenho um vídeo que foi feito pelo telespectador. Olha aí, essa daí é a Rua 3, uma das principais do bairro, alagou. Casas também foram invadidas pela água suja. Segundo a comunidade, isso acontece devido a uma recente obra da prefeitura que era para amenizar a situação em tempos de chuva. E o problema parece que só piorou. Os carros trafegavam com a água pela metade ali, olha só, olha lá o carro, né, na altura ali da porta, e muitos tiveram que voltar no meio do caminho porque não tinha mais como passar. A situação foi bem ruim nesse local e ainda hoje a gente vai trazer outras informações do CIPAM sobre a chuva, sobre a quantidade de chuva que choveu na madrugada de hoje, no início da madrugada de hoje e também no finalzinho da noite de ontem. A gente estava pedindo para chover, mas não com tanta força, né? Vamos continuar porque aqui a notícia não para. Ainda há pouco a polícia apresentou 2 dos envolvidos no assalto ao Banco do Brasil da Avenida Grande Circular na Zona Leste. Durante o roubo que aconteceu em julho, eles levaram R$700 mil. Os ladrões fizeram a tesoureira da agência e o filho dela reféns durante uma noite e pela manhã a obrigaram a entregar o dinheiro. Daí os 2 foram apresentados ainda há pouco na Secretaria de Segurança Pública. Roda aí a matéria. Bom, já eu vou trazer detalhes dessa situação. Já eu tenho informações da prioridade para esse material aí, desses assaltantes. Já a gente vai trazer outros detalhes. E mais de 20 pessoas foram presas no município de Parintins no fim de semana, segundo a polícia. A maioria tinha ligação com o tráfico de drogas e usava motos para praticar assaltos à mão armada. Mais de 2 quilos de cocaína e maconha foram apreendidos. Olha aí a galera toda lá na delegacia. É a polícia que não está dando folga para a bandidagem, principalmente esse pessoal envolvido com o tráfico de drogas, porque é por causa dessa história da droga que nós temos a maioria dos crimes de homicídio e de roubo. Roda aí. Foram mais de 20 prisões apenas nesse fim de semana. Esse grupo de 9 pessoas, entre eles um menor, foi preso por envolvimento com tráfico de drogas em pelo menos 3 locais de venda. Com o grupo foram encontrados 1 quilo de cocaína, mais 1,6 kg de maconha e muito material para diluir a droga, além de dinheiro e uma balança de precisão. A quantidade de droga que é significativa aqui para o nosso município. Além disso, tivemos alguns crimes de trânsito, que infelizmente é uma situação corriqueira aqui em Parintins. E ainda conseguimos fazer o flagrante de 2 cidadãos que vinham cometendo reiteradamente assaltos na nossa cidade. Entre os presos está Davi Pereira Barbosa, que, segundo a polícia, confessou que veio a Parintins fazer cobrança nas bocas de fumo e ficou realizando assaltos na cidade. Ele mesmo confessou que ele era um enviado de uma facção criminosa e veio aqui para a cidade de Parintins para cometer esse tipo de delito e fazer outras situações aqui também que nós ainda estamos investigando. Então, nós estamos atentos a essa situação. Foi uma onda de assaltos que ocorreu aqui na cidade de Parintins, como todos sabem, entre quinta, sexta e sábado. Porém, nós conseguimos ser felizes junto com a Polícia Militar
e fazer a prisão desses elementos que estão sendo flagranteados, vão ser encaminhados ao presídio tão logo a gente termine os procedimentos cabíveis. Pelo menos 8 vítimas identificaram os suspeitos de cometer assaltos nas ruas utilizando moto e arma de fogo. E todas elas foram unânimes em dizer que o grupo agia de forma violenta. A polícia chegou até os suspeitos por meio de denúncia anônima. Conforme a denúncia, onde foi constatado em 3 residências uma certa quantia de entorpecente e onde a Polícia Militar fez todo o procedimento e encaminhou até a delegacia de polícia para os procedimentos legais aos delegados. Tá certo. E mais uma vez a gente percebe o trabalho que é feito em parceria com a comunidade, porque é a comunidade que sabe onde o problema está acontecendo. Conhece todo mundo, sabe quem é envolvido com o tráfico de drogas, quem tem envolvimento com a história da criminalidade. Então é importante que a população dê sua parcela de contribuição, liga para a polícia, para que a polícia inicie o seu trabalho de investigação. Deixa eu falar aqui com a Thea Morel, que também está acompanhando os casos de polícia. Boa tarde, Thea, tudo bem? Boa tarde. Você trabalhou ontem? Trabalhei ontem e trabalhei domingo. Muito bem. Bom, ontem, feriado, dia 2 de novembro, dia de finados, quem não estava em casa estava prestando suas homenagens aos seus entes queridos, não é isso, Thea? Não necessariamente, Wilson. Por quê? Tinha gente que não estava nessa situação? Tinha, Wilson. Tinha gente que não estava nessa situação e acabou preso pela polícia. É o caso de uma dupla e uma dupla de rapazes e uma moça, né, que estavam negociando entorpecentes em uma rave, lá no Tarumã. Como que é? Quer dizer que estava todo mundo lá no tush. É isso? Em pleno dia de finado? Em pleno dia de finados, né, existia essa festa aí que foi realizada no Sítio da Felicidade, no bairro Tarumã, né, próximo à Vivenda Verde, uma festa relativamente reservada. E aí a Ronda Cândido Mariano, né, recebeu a denúncia de que lá naquela festa estava acontecendo aí tráfico de drogas. E não era qualquer tipo de droga não, Wilson. Era uma droga relativamente difícil de encontrar aqui na cidade, né? Uma droga, na verdade, bem comum nesse tipo de festas, para quem consome, claro, não é todo mundo que vai para a rave também que consome drogas, mas é uma droga que a gente não vê apreendida todo dia, não. Os 3 que a gente tem, né, que foram presos, o Nelson Oliveira Barros Neto, que aparece aí com a camisa do Super-Homem, a Laila Taline Alves Aguiar, e o Paulo Henrique Marques de Souza, que está sem camisa, né? Eles foram pegos com uma grande quantidade de entorpecentes. Vou começar a dar a lista aqui para você, Wilson. Foram 517 plaquinhas de LSD, 295 pílulas de êxtase, 2 porções de haxixe e 2 porções pequenas de maconha tipo skunk. E fora toda essa droga que eles tinham em posse deles, né? Existia também o verdadeiro kit rave. No caso, tinha ali triturador de maconha, tinham 3 narguilés, né, que é um instrumento que é utilizado aí para o consumo de uma dessas drogas, tinha uma espingarda também com munições, com balas, e os 3, de posse de tudo isso, né, acabaram sendo levados pela polícia. A gente não sabe dizer se a festa acabou, mas pelo menos para eles 3, a festa acabou sim. Pois é, aí a mãe pergunta, você está indo para onde, meu filho? Disse, não, eu estou indo lá para o Tarumã. Ela disse, sim, bom, deve ir lá para o cemitério para prestar homenagem para algum ente querido, né? Ou então, aí disse, não, mãe, eu não vou para o cemitério não, você vai para onde, meu filho? Disse, não, estou indo lá para o sítio, qual o nome do sítio? Sítio da Felicidade. Sítio da Felicidade. Ah, então meu filho vai estar bem, vai para o Sítio da Felicidade e estava nessa onda toda aí no tush, na Felicidade, né? Num feriado, num dia 2 de novembro. Eu lembro quando eu era criança, esse dia era um dia para ser guardado, né? Um dia que a gente não podia fazer nem barulho, não podia nem gritar. Não é isso, Paulo França? Né? Das antigas. E aí a molecada hoje não, tá lá no negócio da droga sintética. E essa droga é muito pesada. Inclusive, essa droga é um pouco mais cara e geralmente é uma droga consumida pelo pessoal da classe média, que está nesse tipo de evento, nesse tipo de festa. E a gente sabe que o pessoal vai para esse negócio dessas raves e lá varam noite e madrugada, né? É um negócio lá que é realizado lá na mata, nada contra quem curte essa parada, mas enfim, quando envolve a história da droga, e isso não é saudável, né? Você passar 1, 2 dias numa festa aí sem se alimentar, sem dormir, consumindo droga, bebida. É complicado, né, Thea?
É complicado, Wilson. Eu não sabia que você estava falando comigo, eu estava esperando a resposta do Paulo França. É complicado, sim, né? A gente, é óbvio, não vai ter preconceito contra todo mundo. Nem todo mundo que vai para a festa bebe, nem todo mundo que vai para a festa utiliza esse tipo de entorpecente, né? Mas no caso desses 3 aí, a gente até percebe pelo rosto deles que eles são um pouco até diferentes do público que a gente vê preso pelas delegacias, né? Inclusive, o Nelson e a Laila, eles moram em um bairro aqui da Zona Centro-Sul, eles são de classe média, mas de acordo com a polícia, a intenção deles era realmente conseguir um dinheiro a mais e um dinheiro fácil. Só que não foi tão fácil assim, porque agora eles vão ter que responder na prisão. Tá certo, muito obrigado, Tia Morel, até daqui a pouco. Rapaz, mostra aí de novo a imagem desse pessoal que foi preso com todo esse material entorpecente aí na rave. Mostra, vem cá, você aqui, meu assessor Guma. Tudo bem com você? Tudo. Você não estava na rave não, né? Não, tava com o senhor. Tava na festa paraense, muito bem. Como é que dança a rave? Como é que é? Rave. Tá beleza. Gente, vem cá. Tá beleza. Gente, ele não usou nada não, tá? Mas... Ele não usa nada não. Tá certo, não. É porque os caras na rede ficam assim também, né? Tá bom, Guma, tá bom. Assunto do Jornal A Crítica de hoje. Olha aqui a capa. Ministério Público investiga excesso de cargos na polícia. O alvo são os peritos. Inclusive, tem peritos, de acordo com as denúncias que chegaram ao MP, de que acumulam 3 funções em 3 órgãos diferentes. Inclusive, tem gente lotada no estado do Amazonas e em outros 2 estados. E o grande questionamento do Ministério Público é o seguinte: como é que esses profissionais conseguem cumprir a carga horária? Tem gente, de acordo com a denúncia, que é lotada na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros e na Secretaria Municipal de Saúde. Tudo isso ao mesmo tempo. Como é que consegue? O Ministério Público enviou uma solicitação para o delegado-geral de polícia, enviou também para o comandante do Corpo de Bombeiros e para a Secretaria Municipal de Saúde, e também para o reitor da Universidade Estadual do Amazonas, para que essas pessoas investiguem essa situação e encaminhem um relatório para o Ministério Público. Inclusive está mandando o nome dos peritos que estariam acumulando de forma indevida esses cargos. O Jornal A Crítica também fala sobre a visitação que aconteceu ontem aos cemitérios, né? Um sol muito forte, 37 graus era a temperatura. Foi muito forte mesmo o sol. E fala também sobre o jogo que acontece de hoje da Liga dos Campeões. E você, já leu as principais notícias de hoje? Faça já sua assinatura, receba aí no conforto da sua casa o jornal mais completo da região com as maiores facilidades de pagamento. Liga lá, 3643-1010. 3643-1010. Jornal A Crítica é muito mais conteúdo para você. Segura lá meu jornal. Presta atenção na hora para você não perder seu compromisso, 12h26. E atenção, fica de olho aqui no Alô Amazonas, porque eu tenho informações do trânsito ao vivo. Olha só como está a Avenida Constantino Neri nesta terça-feira. Tranquila, sem dificuldades para quem está retornando para o bairro, sem dificuldades também para quem está seguindo nesse momento para o centro. É onde tem ali a faixa exclusiva para o ônibus do transporte coletivo. Se no espaço reservado para os veículos de passeio o trânsito está tranquilo, imagina na faixa liberada, né? Onde só passam alguns ônibus. Então tá tranquilo o trânsito nesse momento. Esse daí são imagens da Avenida de João Batista. O trânsito já é um pouco carregado para quem está seguindo para o bairro. Isso daí é ali na altura do conjunto Vieira Alves. Para quem está seguindo para o bairro é uma certa dificuldade e isso daí fica lento porque logo ali na frente tem um semáforo. No sentido centro, o trânsito está tranquilo, sem maiores
problemas. Para quem está descendo para o centro, é boa alternativa nos dois, na Avenida Constantino Neri e também na Avenida de João Batista. Já quem está indo para o bairro, Avenida Constantino Neri é melhor. Justiça ouve ou deveria ouvir hoje os acusados da morte de um veterinário em agosto do ano passado. Esse caso chamou muita atenção da sociedade pela motivação do crime. A Teia Morel está ao vivo conosco, né, e a gente vai voltar a falar com ela. Oi, Teia. Oi, Wilson. Na verdade, estava marcado e confirmado para hoje realmente essa audiência de instrução do caso da morte do veterinário Fernando Augusto Moura. No entanto, essa audiência foi adiada, ela foi cancelada. O motivo é que o promotor que cuida do caso, né, o Edinaldo Aquino, já havia conversado com o juiz, né, o doutor Anésio, explicado que não estava bem de saúde e que iria pedir uma licença médica. Só que o pedido de licença médica só foi encaminhado para o Ministério Público hoje e não houve um tempo hábil suficiente, né, para que o Ministério Público pudesse designar um novo promotor. Não apenas essa audiência foi cancelada da segunda vara, né, criminal lá no Fórum Enoque Reis, mas todas as audiências que aconteceriam lá na segunda vara criminal. E nesse momento, no caso do veterinário, né, é muito importante a participação do Ministério Público, porque ainda existe uma testemunha de acusação que vai ser ouvida e logo depois o juiz vai ouvir também os 4 acusados desse caso e decidir se esse caso vai ou não a júri popular. Esse caso, como você mesmo disse, teve uma grande repercussão, né? A morte do veterinário Fernando Augusto foi por um motivo fútil e nós vamos relembrar esse caso agora. Roda VT. Estes são os 4 homens acusados de planejar e executar o assassinato do veterinário Fernando Moura. O caso começou a ser solucionado depois que a Secretaria Estadual de Inteligência localizou José Bernardo Oliveira, conhecido como Zé Canoeiro. Ele foi a última pessoa a ser vista com o médico e assim que foi pego, confessou ter sido o autor do crime. Ele foi conversando comigo assim, frente a frente, conversando em peixe, esses negócios. Aí eu falei, rapaz, tu matou o filho do velho. E ele disse o quê? Ele disse... Só fez dizer, não, rapaz, que é isso? Não. Eu não conhecia velho, não conhecia nada, não sabia de nada. Aí eu estava com o revólver na mão, disparei ele, caiu no banco, assim, da canoa. Eu sentado no banco e ele no outro. O filho citado, na verdade, é o cachorro de Dorval Rodrigues, policial civil aposentado de 82 anos, apontado como mandante do crime. De acordo com ele, o veterinário teria levado o cachorro e nunca mais devolveu. Ele conta que passou quase 10 meses procurando o animal e, como não o encontrou, resolveu se vingar. Eu cheguei lá na banca, na mesa dele, lá no escritório dele, chorando, sabe, chorando, para ver se ele lamentava a minha situação. Botei R$1.000 na mão dele. Para ele devolver o cachorro? Para ele devolver o meu cachorro. E ele não deu. Não devolveu? Não disse nem onde estava. O veterinário Fernando Moura desapareceu depois de receber uma ligação solicitando que ele fosse atender um animal que estaria doente em uma embarcação do outro lado do rio, no município de Iranduba. Pelo serviço, o médico receberia uma quantia de R$150. O que ele não imaginava era que do outro lado da linha não estava um cliente, e sim um dos seus assassinos. A ligação foi feita por Zacarias Araújo, comparsa de Evandro Santos, um dos homens contratados por Dorval. Estas imagens, feitas por uma câmera de segurança, mostram o veterinário chegando na orla do rio, minutos antes de ser assassinado. O corpo foi encontrado em Uigapó, no município de Iranduba. Ele teria dado 5 mil quando acertou e 5 mil já com a comprovação com o fato consumado. Aí é que está a conclusão dos fatos, entendeu? Pelo insulto, tá entendendo? Pela gratidão que ele prestou para mim, sabe, né? Com o rancor que ele teve comigo, tá entendendo? Me enganando. Isso aí me irritou muito. Me irritou muito. O senhor chora pelo quê? Chorei e o cachorro. É pelo cachorro o seu choro?
Pois é, Wilson, impressionante, né? O Dorval, inclusive, é o único dos acusados, né, que cumpre prisão domiciliar, porque ele já é um senhor de idade, né, e estaria em casa esperando esse julgamento. A boa notícia, pelo menos para a família do veterinário, é que essa audiência de instrução já tem uma nova data, está marcada para o dia 3 de dezembro, a partir de 11 horas. E aí, como eu já disse, né, as testemunhas de acusação são 5, 4 já foram ouvidas, falta uma. Essa última testemunha, inclusive, ainda não foi encontrada. O Ministério Público tem aí um mês para encontrar essa testemunha, ou então até o dia 3 de dezembro para desistir de ouvi-lo e já passar aí para a parte das oitivas, né, para a parte dos depoimentos dos 4 acusados desse crime. Wilson. E um tenente da Polícia Militar foi baleado na Zona Norte durante uma abordagem. A equipe dele foi recebida a tiros ao se aproximar de um táxi. Olha só como ficou a viatura da Polícia Militar. E os caras fizeram muitos disparos. Olha aí, o vidro, né, a janela do carro ficou quebrada. Foi esse táxi aí abordado. Roda a matéria. Essa daqui é a viatura da polícia que foi alvejada ontem à noite, por volta de 9 horas da noite, na rua Atuariz. Olha só, a gente tem aqui várias marcas de bala. Esse lado aqui é porque as balas atravessaram. Vidro quebrado, marca de bala aqui na frente. Os policiais que estavam nessa viatura foram abordar um táxi onde havia 3 suspeitos e quando eles foram fazer essa abordagem, eles acabaram sendo recebidos a bala. Logo na abordagem, né, os policiais militares tiveram que enfrentar esse risco, né? Justamente, a guarnição tentou abordar o veículo suspeito e durante essa abordagem os infratores já reagiram com diversos disparos. A guarnição reagiu também com outros disparos. Nessa troca de tiro, o nosso tenente foi alvejado com 2 disparos e os 3 infratores que estavam no veículo também foram alvejados. Um dos infratores foi a óbito no hospital e os 2 continuam hospitalizados. O tenente da Polícia Militar, que também foi baleado, é o tenente Ítalo França e ele, nesse momento, passa bem. Essa ocorrência aqui da Zona Norte foi encaminhada para o 6º Distrito Integrado de Polícia, que vai verificar e vai indiciar esses acusados. Paulo França, eram 4 suspeitos neste veículo, todos ficaram feridos. Um deles não resistiu, estava lá no hospital, no pronto-socorro. Pelo menos esse não vai dar mais trabalho. Wilson, as pessoas às vezes têm que entender o seguinte, que o policial ele está ali na sua missão, na sua função, né? Então ele foi recebido a bala, ele respondeu na mesma proporção. Então eu sempre falo que o Código Penal respalda, entendeu? Garante, entendeu? Esse enfrentamento, entendeu? O policial tem sempre que estar resguardar a sua vida, resguardar a vida das pessoas. A sociedade confia muito nesse trabalho. Então, nessa hora, sabe, se eles vêm com bala, eles têm que ser recebidos a bala, né? O estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa clara. Não tem o que se discutir. E muitas pessoas, às vezes, questionam, não é que o policial é o Estado e representa a sociedade. Se, de repente, ele se vê se depara com uma situação em que ele tem que resguardar a própria vida, ele tem que fazê-lo, ele não tem que pensar 2 vezes. Todas as vezes que houver esse enfrentamento, o policial tem que agir de forma realmente letal. Agora, tinha uma pessoa fazendo um questionamento hoje pela manhã, Paulo França. É claro que todo mundo tem que ser atendido, recebe atendimento no hospital, mas enquanto tinha 3 baleados lá porque estava cometendo crime, está ocupando leito onde um cidadão de bem poderia estar sendo atendido. E outra coisa que estava me questionando, os bandidos são atendidos no mesmo hospital do policial. Não estava na hora de mudar isso, não? Não, eles teriam que ter isso há muito tempo, mas eu acho que já há dezenas de anos. A gente tinha que ter um hospital de custódia para o acolhimento desse pessoal, para não haver, né? É justa, é correta essa observação das pessoas e com certeza teria que ter, né, um hospital de custódia também para garantir um tratamento aos militares. Manda que aqui eu mostro. Coloca aqui o nosso WhatsApp, é o 99226-1305, 99226-1305. Vamos aqui ao nosso mapa, o problema está chegando, vamos lá. Olha só, Wilson Lima, enquanto em alguns bairros da cidade de Manaus está faltando água, aqui no bairro da Betânia,
exatamente na rua Comandante Ferraz com a Santa Helena. Esse cano estourou, tá com mais de 15 dias. Começou uma brechinha, agora olha só, a água tá minando, tá caindo o carro, o asfalto tá cedendo. E aí a gente precisa de um apoio do programa para vir a Manaus Ambiental vir consertar. Que isso representa um perigo. Com certeza, é um perigo. Olha ali a criança ao lado, é um problema também para os consumidores, porque acabam sendo afetados por conta desse desperdício de água. Então, atenção concessionária, atenção Manaus Ambiental, lá no bairro da Betânia, né, mais um problema de desperdício de água. Vamos encaminhar essa situação aqui para a concessionária, para que esse problema possa ser resolvido o mais rápido possível. Não tem que esperar não, viu? Já tem algum tempo, quase um mês, a moradora falou que esse problema está por lá. Não pode esperar não, não pode perder muito tempo não. Aqui é desperdício de água, é também o nosso dinheiro que está indo embora, porque no momento em que isso daqui acontece, o cidadão que está pagando sua conta fica sem um abastecimento de água na sua casa. Olha aí o problema. Atenção, Manaus Ambiental. Vamos mudar nossa tela e vamos agora para a Zona Leste. Olá, Wilson Lima. Essa aqui é a rua 25, no Jardim Mauá. A Semif veio aqui, fez só a metade da rua, como dá pra ver, e o restante da rua ficou em mato, que é a rua tudinho. Disseram que vinham concluir a rua, até agora nada de concluir rua nenhuma. Rapaz, é mais um serviço daquele que fica pela metade da prefeitura. Vamos encaminhar para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para saber o que vai ser resolvido aqui. Se nada vai ser resolvido, que chegue para a comunidade e diga, gente, o asfalto só dá para vir até aqui, não tem como continuar. É preciso que haja essa clareza, essa transparência com a comunidade. Dá, se não dá, não dá. Então explica a situação, explica por que não dá. Estamos encaminhando para a Secretaria de Infraestrutura, tá, esse problema. Hoje é terça-feira, é dia da diva da comunidade. Roda aí a vinheta. Boa tarde, Catiana Pontes. Olá, boa tarde para você também, Wilson Venha Lima. cá, Guma, por favor, que eu preciso de ajuda para explicar esse seu look, Catiana Pontes. Para quê, Wilson? Calma aí. Não precisa. Guma, o que é isso? Eu sei que é um branco com preto. É o PIB, é um PIB. É um PIB. PIB. É, PIB. É um preto e branco chamado. Mas aí hoje as pessoas modernizaram aí e dizem, olha, esse é o look PIB, preto e branco. Foi o que eu estou usando hoje, o look PIB. Tá certo. Essa blusinha que falam de peplum, aí joguei essa calça bordada aqui nas pernas. E aí aquela sandalinha tradicional, nude, pepitui e por aí vai, meu filho. Você gostou? Muito bom, adorei, muito bom. Agora, esse look aqui eu acho que dava pra eu ir pra festa paraense, viu? Que vocês não me levaram. Dava pra você ir pra qualquer lugar com esse look aí, Catiana Pontes. Pois é, mas aí, olha só, pelo que eu vi, só ontem, que vocês foram escondidos de mim, e aí eu vi que tinha muita gente vestida assim lá, todo mundo bem antenado na moda, viu? Legal. Gostei. Ei, Vocês aprontaram muito, né, Wilson? Não, claro que não. Eu não fui escondido de você, não. Nós não fomos escondidos, não. Todo mundo sabia que a gente ia estar lá. Bom, Catiana Pontes. É verdade. Vamos falar aqui de uma iniciativa, né, de moradores. Aliás, tem sido cada vez mais comum essa iniciativa dos moradores de resolverem o problema que é de competência da prefeitura. Exatamente, eu estive na última sexta-feira, Wilson, lá na Avenida Marcos Possetti, que fica entre o Distrito Industrial 2 e o bairro Nova Vitória, na zona leste de Manaus, onde os moradores, cansados de esperar pelo poder público, decidiram fazer uma vaquinha e aí reformar este abrigo de ônibus que vocês estão vendo aí. Vamos ver na matéria como é que tudo isso aconteceu e essa iniciativa surgiu por lá? Guardar por um ônibus num abrigo como este aqui Pois é, foi por conta dessa situação
que moradores deste trecho, aqui do Distrito Industrial 2 e Nova Vitória, decidiram investir e tirar do próprio bolso e fazer o trabalho da prefeitura. Eles tiveram a iniciativa e, por conta própria, saíram de casa em casa, fazendo uma cotinha para arrumar esta parada de ônibus aqui, que era bem parecida com a que fica do outro lado da Avenida Marcos Possetti. E olha só, eles fizeram essa estrutura aqui de cimento e colocaram ainda cerâmica. Além disso, iluminação, porque não tinha nenhuma por aqui. Essa estrutura, antes, era apenas essa parte aí do telhado. Mas era tudo bem precário aqui. Tudo destruído e os moradores reuniram, né? Se reuniram, cada um deu 10, 15, 20 e nós construímos essa estrutura aqui, né? O seu Raimundo saiu de casa em casa, bateu na porta e deu certo. Pois é, justamente, juntamente com o senhor Adalberto, que deu a ideia, né, de fazer essa iniciativa aqui dessa parada. Também mostrar para o prefeito que não precisa de 30 mil para fazer uma parada dessa, mas sim de R$170 para que os moradores, principalmente a senhora, né, a idosa, para o idoso, para a criança, desfrutarem aqui, pelo menos sentada. Todos os trabalhadores, os engenheiros dessa obra ganharam aqui, ó, um lugar especial no assento da parada, que foi inaugurada no dia 17 de outubro de 2015. E a iniciativa deles vai continuar, porque eles não querem parar por aqui, não. Se a prefeitura não aparecer e fizer a parte dela, eles vão ainda fazer a parte do piso e aí já estão até de olho na outra parada que fica do outro lado, porque essa é uma pista bastante movimentada e onde as pessoas usam esses abrigos para esperar os ônibus. Certo, né? Essa pista aqui, ela é muito movimentada, até porque a gente fizemos aí também o quebra-mola, né? Porque as crianças ficavam atravessando de um lado para o outro para pegar a escola e os carros passavam, né, numa velocidade grande. Então também tivemos a iniciativa de fazer os quebra-mola. Então vocês viram aí que a força de vontade e a união desses moradores é que fez toda a diferença aqui no Nova Vitória. E agora, ó, dá para aguardar e esperar a boa vontade dos ônibus passarem por aqui. Só que agora, ó, com mais conforto. E ficou muito bonita a parada, né, Cassiana? Né, gente? A prefeitura informou aqui por meio de nota que já começou nesse segundo semestre a reformar 500 abrigos aqui na cidade. As equipes estão trabalhando nesse momento na zona leste de Manaus e o bairro Nova Vitória deve ser contemplado também. A obra, essas reformas que estão acontecendo na cidade são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que já contratou 4 empresas por meio de licitação para execução desses trabalhos. Agora eles disseram que é um trabalho minucioso, que inclui os assentos, que inclui o piso, toda a estrutura que foi mostrada aí na reportagem. A gente vai continuar aqui torcendo para que esses trabalhos cheguem logo nesses locais, principalmente lá no Nova Vitória, porque senão, olha, os moradores, o seu Raimundo lá na reportagem vai continuar de porta em porta, colhendo aí o dinheiro, fazendo uma vaquinha para que essas obras sejam feitas ali no Nova Vitória. E ficou muito legal o abrigo, gostei, ficou bonitinho. Por R$170, meu amigo Paulo França, esses dias nós mostramos uma reforma lá num abrigo na frente da Câmara de Vereadores por R$300, um valor bem abaixo do que a prefeitura está pagando para construir as paradas. Que é de? A última informação que eu tive era de R$30 mil cada abrigo. Wilson, já é previsto, né, a iniciativa público-privada. A pública está omitindo, a palavra tem que ser essa, ela está se omitindo, tem previsão dentro do orçamento, entendeu? Faz-se a previsão orçamentária, mas não está se fazendo a execução isso. Eu me lembro que houve a promessa de que seriam construídas dezenas, né, de paradas totalmente bacaninha, toda bem bonitinha, toda bem... Não adianta inventar moda, sabe? Não porque tem o piso, tem não sei o quê,
tem o teto, não tem nada disso. Eles estão demonstrando aí que com R$170 dá-se para fazer alguma coisa. E aí faz uma reforma por R$300. Então, lá perto da Câmara, para mostrar para os vereadores, olha aqui, meu amigo, está aqui o fato concreto. Isso aí você tem que tomar como parâmetro. Isso é muito bom. Agora, essa iniciativa, Wilson, também evidencia a ruptura do contrato social. Qual é a ruptura do contrato social? Quando o poder público não faz, vem o cidadão, vem a sociedade civil e faz. E aí eu acho que ele não pertence, pelo menos não foi repassado para mim na matéria, a questão de ser uma ONG, não é uma organização não governamental, não é. São pessoas que estão incomodadas, estão inquietas e que estão cutucando, estão incomodando mesmo o poder público para chegar e fazer o que deve ser feito. Catiana Pontes, tá chovendo, hein? Tô vendo aí atrás e tô também ouvindo barulho aqui. Já começou a chover, eu vou pedir para o Tarcísio mostrar, olha só. A cidade já está embaixo d'água, é bom o pessoal aí que vai sair de casa se adiantar logo, viu? E pegar o guarda-chuva e o protetor para não se molhar. Deve continuar assim durante toda a tarde ainda, Wilson. Então tá certo. Eu tô vendo pingando aí. Sai daí, Catiana, senão vai estragar seu cabelo. Isso daí eu vou para casa, eu não me molho. Beijo para todo mundo. Tá bom. É muito caro para fazer esse cabelo aí, Paulo França. Molhar assim? Tchau, Catiana Pontes. Roda aí a vinheta da Diva. Por falar em parada de ônibus, olha a situação desse abrigo que fica na Avenida Leonardo Malcher. Me disseram que tinha um abrigo aí, não tem abrigo não? Não tem abrigo, meu amigo Paulo França. É só não tem nem banco. Cadê o banco? Me disseram que tinha banco, cadê o... Ah, tem aquele banco lá. Não dá nem para ver o banco, tá ali o banco. De acordo com o denunciante, já tem um ano essa parada de ônibus, as pessoas precisam esperar o busão sob sol, sob chuva. Nesse momento, por exemplo, Paulo França, que está chovendo, o cidadão está ali pegando chuva e pelo que a gente percebe aí não tem nem uma pestanazinha para o caboclo, né, para o cidadão passar essa chuva ou passar o sol, não. Olha aí, tem que esperar o busão assim, que absurdo, hein? Wilson, não pode vir com o argumento de que está chovendo e tudo mais. Tivemos um período de sol bastante significativo. Agora, só para lembrar, o Leonardo Malcher, olha, meu amigo, ela foi uma das primeiras ruas da cidade de Manaus. Tem que, pelo menos, em homenagem, tem que, a esses moradores, a esses usuários, em homenagem a tudo isso, ao histórico da rua Leonardo Malcher, vamos fazer um abrigo decente, sabe? Isso aí é uma coisa indecente. Agora, a Prefeitura está fazendo uma reforma, Paulo França, nos abrigos, e eu já tenho recebido muitas reclamações de que muitos abrigos estão destelhados. E aí, há uma previsão da Prefeitura reiniciar ou iniciar essa revitalização daqui a 30, 60 dias. Enquanto isso, nessa chuva que está caindo, o cidadão está levando ela toda na cabeça. Água na muleira, colega. Sabe, agora, Wilson, eu não gosto, sabe, desse negócio de, vou fazer uma reforma, vai lá e faz o serviço. O pessoal está dando exemplo. Eles devem fazer um orçamento e aí estão dando uma resposta para a sociedade, mostrando claramente, esse é o valor. Vai lá e faz. Reforma é remendo. Reforma é remendo. Então, vamos parar com essa história. Nesse fim de semana, os repórteres Rômulo de Castro e Márcio Souza estiveram na Marina do Davi. O porto que fica ali na Zona Oeste, perto da Ponta Negra, está tomado pelo lixo. Os repórteres também percorreram o Rio Negro até uma comunidade onde a abundância de água deu lugar a uma paisagem de deserto. Roda aí. Quem chega à Marina do Davi, na Zona Oeste de Manaus, se assusta com o que vê. Tem 30 anos que eu venho a Manaus, que eu tenho uma irmã aqui. Eu nunca vi nada igual. Eu estou apavorada. Esse casal veio do Rio de Janeiro. As sonhadas férias na Amazônia foram planejadas há meses. Mas ao se deparar com tanto lixo... Muito negativo, né? A Amazônia é um patrimônio da humanidade, né? Ecológico, ambiental. E ver ela desse jeito é realmente triste, né? Tá muito baixa a água, né? E muito feio, muito desorganizado. Além do lixo, outro problema. O verão amazônico mudou completamente a paisagem na Marina do Davi.
Para ter uma ideia, por essa ponte onde eu estou caminhando agora e ali atrás, onde nesse momento serve de estacionamento para veículos, tudo isso aqui fica submerso durante pelo menos 6 meses. Como tudo secou, o passageiro precisa andar esses 300 metros, passar sobre essa ponte e ainda caminhar mais 500 metros até o outro porto improvisado. Muito ruim, muito longe, ainda mais com criança assim. Porque geralmente eu vi uma vez aqui, mas pegava lá em cima, né? Agora tem que dar essa pernada até. Quem depende do transporte de passageiros em lancha calcula os prejuízos. Parte pode ser atribuída à dificuldade de acesso às comunidades. Das 6 que tem a Marina do Davi como porta de acesso, agora na seca, só é possível chegar nessas lanchas a 2, Livramento e Nossa Senhora de Fátima, para onde embarcamos com a professora Rosângela. Estamos indo agora para uma formatura dos alunos do 6º ao 9º na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Felizmente, com a seca, né, nós transferimos a formatura da noite para o dia. Infelizmente, à noite não dá para atravessar. Por quê? Por causa da seca, é muito perigoso. A gente anda 1,5 km para poder chegar na comunidade. Chegamos durante a formatura dos alunos do 9º ano. Por causa da grande seca deste ano, as aulas por aqui seguiram um cronograma diferente. Foram encerradas no último sábado. Então, nesse sentido, as aulas elas começam em janeiro, com aulas dia de sábado. Nós não temos recesso meio do ano, para que a gente consiga cumprir o calendário até o final de outubro, para que assim o nosso aluno não fique prejudicado. Que imagem impressionante, né, Paulo França? E uma imagem muito triste de se ver aqui na Amazônia e não tem como não entender que isso daqui é ação do homem. O lixo que é jogado, né, a maneira como a gente trata a nossa Amazônia de forma muito irresponsável, com as queimadas e com todas as outras agressões que a gente pratica ao meio ambiente. São dezenas, centenas de toneladas que, infelizmente, são retiradas em função da inconsciência, né? Eu diria até da incivilidade de algumas pessoas, sabe? Que não entendem que se tem algumas cooperativas de reciclagem na cidade de Manaus, não tem porquê, sabe, agredir dessa forma tão nefasta, tão, sabe, vil a natureza, sabe? Essa natureza que uma hora vai responder. Ainda bem que vem a vazante, só que a prefeitura demanda um esforço tão grande de pessoas, de trabalhadores e de recursos que poderiam ser canalizados, entendeu? Na educação, na saúde, enfim. Eu não vou dar nem prêmio, sabe, para esse pessoal ceboso, esse pessoal imundo, nojento mesmo, que faz isso com os nossos rios, com a nossa cidade, sabe? Eu vou dar e vou trazer ainda até o final do ano o prêmio Porcolino para esses sujimundos. E no Habib's Grande Circular tem promoção a semana inteira. Segunda, terça e quarta-feira você aproveita a Bibisfirra de carne em dobro. Mostra aqui, Pepinho, mostra aqui a Bibisfirra, compra uma, leva 2. Sexta e sábado você aproveita as esfirras de queijo em dobro. Já nas quintas e domingos, você pede uma pizza e leva outra, por apenas R$ 15,90. E que tal um almoço saboroso com um precinho que cabe no seu bolso? Temos filé de frango grelhado e filé de frango empanado. Estrogonofe com batata frita e saladas, hein? Cada um por apenas R$ 9,90. Venha conhecer o novo Habib's Grande Circular, agora com mais conforto e um amplo estacionamento para você. O Habib's Grande Circular funciona todos os dias de 10 à meia-noite e de sexta a sábado atendemos em horário especial, até às 4 da manhã. E olha só, gente, isso daqui tá cheirando demais, eu quase não consigo fazer aqui o merchan. Guma, vem cá, o Guma tá com um olho desse tamanho. O que você quer aqui? Esfirra de quê? De queijo ou de carne? Carne. De carne. Então deixa eu pegar aqui a esfirra. E olha só, você vai ficar aí só olhando. Meu amigo, presta atenção que tem promoção hoje. Liga agora para 8851-1663. As 10 primeiras pessoas que ligarem agora vão participar de um sorteio para comer uma pizza no Habib's. Precisa do RG e também do CPF para concorrer, viu? Então, liga agora, tá aqui o telefone, ó, 8851-1663.
63. Habib's Grande Circular, muito mais por você. Fica ali na Avenida Altaz Mirim, na Grande Circular, número 7043. O telefone do Habib's é o 3343-4796. Fica aí, mas cuidado, hein, gente, senão ele vai comer tudo. A polícia prendeu 2 dos envolvidos no assalto a uma agência bancária na Zona Leste. O roubo aconteceu em julho e, na época, os ladrões renderam a tesoureira do banco e o filho dela. Os 2 ficaram reféns durante toda a noite e, na manhã, ela foi obrigada a ir ao local para entregar o dinheiro aos bandidos. Roda aí. Antenor Demétrio Lemos de Moraes, 52 anos, e Gêneson Gomes da Silva, de 28, foram presos na semana passada durante um trabalho que durou meses da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e Defraudações. O Antenor foi preso em Santa Catarina. E o Gêneson, olha só essa história. Ele foi preso aqui em Manaus, mas ele já estava com uma farmácia no bairro Cidade de Deus e também com uma sorveteria na Cidade Nova. Tudo financiado com o dinheiro do roubo, de um assalto que aconteceu no dia 13 e no dia 14 de julho deste ano, no bairro Jorge Teixeira, em uma agência do Banco do Brasil. Os 2 estavam acompanhados ainda de Marlon Almeida da Silva, de 28 anos, que também foi preso na semana passada em Pernambuco. Com eles, a polícia apreendeu ainda 2 veículos e uma motocicleta, que inclusive o Gêneson usava para distribuição de medicamentos na zona norte e leste da cidade. Como é que você entrou nessa história? Como é que vocês planejaram esse assalto? Nada declarado. Eu gostaria de declarar, eu quero pedir desculpa à funcionária do banco, ao filho dela e desculpa ao povo amazonense. É só isso que eu quero declarar. O que você fez com esse dinheiro? Paguei dívidas, eu estava muito endividado, por isso eu acabei cometendo esse delito, porque estava super endividado, precisava pagar, recuperar meu crédito. Isso aí já é para comover a sociedade e o Poder Judiciário e o Ministério Público. Nós não podemos tirar isso como exemplo, são bandidos e criminosos. O homem de bem, quando está em dificuldade, está desempregado, ele vai capinar, ele chega até a pedir, mas ele não vai roubar. Eles chegaram uma semana antes na capital, foram até a agência do Banco do Brasil, no bairro Jorge Teixeira, Altaz Mirim, e a partir daí começaram a observar a funcionária, a hora que ela chegava, a hora que ela saía. E no dia 13 de julho, eles seguiram a funcionária logo após o expediente, às 15h30, pediram que ela fosse ao banco no outro dia e retirasse a quantia de R$700 mil. A equipe da DRF solicitou as câmeras de vigilância da rua onde essa funcionária residia e conseguimos identificar tanto o Antenor quanto o Marlon. O Marlon, cabe mencionar, foi preso pela Polícia Federal em Pernambuco, Caruaru, por lavagem de dinheiro. Possivelmente dinheiro esse roubado do Banco do Brasil, dos R$700 mil. Bom, ele vai continuar preso lá, mas é claro que no momento em que aconteceu o julgamento, ele tem que vir a Manaus. Me parece que, pelo que o delegado falou, ele cometeu um outro crime lá, que é o crime de lavagem de dinheiro. Então, ele já vai responder por lavagem de dinheiro e também por roubo qualificado. Então, ele deve responder lá e também aqui. E depois a Justiça decide onde é que ele vai. Choveu no final da noite de ontem, choveu no início da madrugada e está chovendo ainda. Em alguns pontos da capital, a chuva ainda está forte. E a nossa equipe de reportagem conversou com uma meteorologista do CIPAM sobre essa forte chuva que tem caído na cidade, pelo menos nas últimas 24 horas. E parece que é bom se preparar, porque vem mais por aí. Vamos conferir. Agora a gente está ainda no período de transição. É normal, sim, ter tempestades. É bem característico desse período. A gente teve aí um pouco de atraso no início da estação chuvosa. E agora o que a gente vai ter é características se aproximando da característica da estação chuvosa, Então a ocorrência de tempestades é normal. Então, o que a gente teve? A gente teve um sistema frontal no Atlântico e na proximidade do sudeste do Brasil, que favoreceu a convecção em todo o estado. Então, a gente teve pancadas de chuva em grande parte do estado, associadas também a trovoadas isoladas. Bom, naturalmente, a Defesa Civil do município já tem essa informação e deve já se mobilizar no sentido de se preparar
para as ocorrências. E aqui a gente já alerta as pessoas que estão em áreas de risco, né? Principalmente quem está na beira aí do barranco, para as pessoas que têm aqueles telhados um pouco mais complicado, né? Que tem aquelas placas grandes. Se você não colocou a estrutura necessária, meu amigo, repense, refaça isso daí, porque está vindo vento forte por aí. E amanhã é o lançamento da campanha Novembro Azul, que tem como objetivo a prevenção às principais doenças que atingem a população masculina. Mas a Secretaria Municipal de Saúde já começou com as ações e vai oferecer vários exames e atendimentos em horários diferenciados durante este mês. Vamos conferir. Agora é a vez dos homens. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Esse é o lema da campanha do Novembro Azul, lançada pela Secretaria Municipal de Saúde, que tem por objetivo, durante o mês de novembro, alcançar a população masculina, que hoje na capital chega a aproximadamente 539 mil. Vários exames também estão sendo oferecidos. A Secretaria oferece teste rápido para as DSTs, exame de sangue em geral, palestras, rodas de conversa para hipertensão, diabetes, obesidade, hábito de vida saudáveis. E é justamente pensando nessa população que a Secretaria vai abrir novos horários nas unidades básicas de saúde. Nós trabalhamos com as unidades de horário estendido. Tem o horário tradicional, que é das 7 às 17, e temos 10 unidades de horário estendido, que funciona das 7 às 21 durante a semana. E aos sábados, das 7 às 12, justamente para a população masculina que trabalha durante a semana inteira e não tem tempo de se cuidar. E olha, a campanha oficial do Novembro Azul acontece amanhã, a partir das 4 horas da tarde, ali na Djalma Batista, com a Pará, onde vão ser distribuídos preservativos, vários panfletos. Nossa equipe de reportagem chegou a conversar hoje com alguns homens. E aí, eles disseram que estão em dia com a saúde. Qual foi a última vez que o senhor foi ao médico ou fez algum exame de rotina? Tem uns 30 dias. Então, está com a saúde em dia? Sim, com certeza. Não pode se descuidar. Faço os exames de rotina, né? Principalmente o de sangue. E você que é homem e está assistindo o programa Alô Amazonas, não perca essa oportunidade. Na página do programa, nós vamos estar disponibilizando as 10 unidades básicas de saúde que vão estar funcionando de segunda a sábado em horários diferenciados. Então aproveite a oportunidade e procure uma UBS mais perto da sua casa. Vale dizer o seguinte, que não existe faixa etária para você ir ao médico. E a gente, naturalmente, tem uma resistência a ir ao médico. Muitas vezes a gente acha que é bobagem. Ah, eu estou bem. E aí, no momento em que a gente cai, no momento em que a gente adoece, aí quando a gente vai ver o negócio está grave. O triglicerídeo está lá em cima, a pressão alta, enfim, uma série de problemas que, se a gente tivesse feito esses exames antes, poderia ter evitado. E não tem essa história não, né, Paulo Franco? Dizer assim, quando eu tiver 40 anos eu vou fazer um check-up. Conheço muito novinho aí que está com pressão alta, novinho de 23, 24 anos, que está com pressão alta. E, meu amigo, isso causa impotência, nem te falo, né? Já tem gente dizendo assim, não causa, Cara, é verdade, isso, entendeu? Tem que se prevenir, né? Tem que ter cautela. Agora, os 40 anos é referência para o pessoal ter que fazer o exame de próstata. Começa aí, entendeu? Para se prevenir, não custa nada. Um amigo meu que disse, eu disse, rapaz, não fale uma coisa dessa, principalmente agora, no Novembro Azul, é porque fica ruim para você. Então vamos procurar doença? Não, mano, vá lá se cuidar, faça os exames, exame de sangue, sabe? Faça os exames necessários para se prevenir, não custa nada. É melhor uma atitude preventiva depois do que uma lamentativa. O cara vai só lamentar. E a gente colocou na nossa página do Facebook alguns postos de atendimento onde os homens podem fazer a procura nesse mês de novembro. E eu espero que as unidades estejam preparadas com todo o pessoal para dar esse suporte necessário para essa demanda. UBS Balbina Mestrinho, na Cidade Nova 1, UBS Sávio Belota, no Santa Telvina, UBS Augias, aqui é Augias, tá? Augias Gadelha, na Cidade Nova 1 também, UBS Amazonas Palhano,
fica no São José 3, Alfredo Campos no Zumbi, Leonor Brilhante fica no bairro Tancredo Neves, fica ali na Avenida Grande Circular, José Raiol dos Santos fica no bairro da Chapada, no Morro da Liberdade, lá na Unidade Básica de Saúde também, Leonor de Freitas fica na Compensa 2 e a Unidade Básica de Saúde Deodato de Miranda Leão fica no bairro da Glória. Então procure atendimento nessas unidades básicas de saúde que vão estar preparadas para recebê-lo. O Itamar Marinho está fazendo essa postagem ou ele é o desaparecido? Ele é o desaparecido, né? É o Carlos Martins que está postando. Ele sumiu na sexta-feira às 13 horas, até o momento não apareceu, a família está desesperada, é morador da Compensa, tem um trabalho social muito legal por lá, ele trabalha no Jornal Extra e agora faz parte de nossa equipe do gabinete do vereador Valfran Torres. Super articulado e responsável, está aqui, portanto, o Carlos Martins postando a foto do Itamar Marinho, tem 44 anos de idade, está desaparecido desde a última quarta-feira. Olá, de novo. Gente, no último sábado teve o Festival Paraense de Música e Gastronomia. E claro, eu estive lá e o Guma foi fazer a cobertura. Nós encarregamos o Guma de fazer essa cobertura jornalística e mandamos um apoio. Um apoio. Pepinho e a turma Correia. E a comitiva. É, uma turma de peso, um apoio de peso. Que além do Pepinho também foi a Dani, a peso Iana, pesado, a Iana e o Tarcísio Éden. E o Tarcísio Éden. Obrigado, Éden. Roda aí. Você viu ontem? Eu estou aqui para fazer a cobertura aqui do primeiro Festival Paraense. Bora conferir essa festa que vai ser show. Bora, bora. Meu pai tá me chamando. Trabalhar, tem que trabalhar. Ali por ali, Guma. Entra por lá, Guma. Vamos lá. Eita! Esse daqui é o Guma, esse daqui é o Pepe, pessoal que trabalha com a gente lá no programa Alô Amazonas. Você vai ver agora. É o seguinte, eu tava falando isso na matéria com o Guma, só que eu perdi nessa multidão, ó. Tava lançado. E aí, como ele e eu tô com menores, fica complicado de andar. Mas eu vou com certeza procurar ele. Vou invadir aqui, ó, o camarim da melhor banda do Norte e Nordeste. Bora comigo. Enfim, cheguei aqui com a banda Sayonara. Tô com o Joelson, Pantoja e Tina Mel. Aquele do docinho, do mel de abelha, tá? Aquela parada. Enfim, ei, me diz aí qual é a expectativa de hoje. A melhor possível. A gente tá com a adrenalina aqui esperando esse público aí. Ui! E Tina, preparado? Já preparou o repertório? Já, tô afiadíssima aqui pra cantar pros nossos conterrâneos, viu? Pepinho, mais longe a gente já tava. Agora, aonde a gente tá, a gente vai comer. Aonde a gente tá tem comida. Vamos provar? Aqui na primeira barraca, conferir as comidas típicas do Pará. E para entrevistar junto comigo, chama meu amigo Pepinho, Pepinho. O que a senhora trouxe de bom pra cá, na sua barraca? Então, eu trouxe tacacá, caranguejo com farofa, pato no tucupi. Queria provar um pouquinho. Só me deu um pouco? Claro. Qual você quer provar? Quero tacacá. Em poucas palavras, a história da banda. Ai, gente, uma banda que... Muito obrigado, tá gostoso. Que bom. Ei, gente de casa, eu tô aqui com idealização. Tô com o cara que fez a festa.
Eu tô aqui com o Rildo. Tudo bem, Rildo? Fala, meu irmão Guma, meu parceiro Guma! Rildo, o que contar dessa festa aí? Primeiro Festival Paraense. Ô Guma, a gente quer agradecer esse povo maravilhoso do Pará, esse povo amazonense que prestigiou essa festa maravilhosa. E você gostou, meu irmão? Eu adorei, tô adorando essa festa. Aí é o seguinte, eu tava falando na matéria com o Guma, só que eu perdi nessa multidão, ó. Tava lotado. E aí, como ele e eu tô menores, fica complicado de andar. Mas eu vou com certeza procurar ele. Olha, o pessoal está me chamando para dançar. Vou procurar um par pra ele, vou procurar pra mim. Te peço pra voltar, eu nunca deixei de te amar. Muito bom, gostei. Obrigado, minha diretora. E olha só, quero mais. a gente começa a realizar o grande sonho do Pepinho. Você lembra que a gente mostrou aqui um vídeo dele querendo ser repórter? Pois é, ele já começa a realizar o sonho dele. Passo, né? A senhora gostou, minha diretora, do Pepinho, enquanto repórter? Olha só, a diretora aprovou, hein? Ela gostou, Pepinho. Não. Diz que você roubou a cena lá, Pepinho, na festa paraense. É, olha aí. Não. Pepinho, você é um cara que nasceu pronto, rapaz. É. Pra imagem, né? Pra me fazer imagem. Mas valeu, isso. Aproxima um pouquinho o microfone. Pra Aí, fazer beleza. imagem, agora, mas quero agradecer pelo apoio. Obrigado mesmo. Gostou? Tudo repórter. Muito bem, Pepinho. Ei, meu parceiro agora. Agora, olha só. A gente quer agradecer aqui a todas as pessoas que foram no Festival Paraense. Paraense, Manauara. E todo mundo que foi lá. A festa foi feita no estacionamento do shopping e a gente sabe que para realizar um evento no shopping exige toda uma segurança, toda uma estrutura. E aqui a gente ressalta a importância de você ir para um local onde você sabe que você vai estar seguro. No local tinha saída de emergência, tinha o pessoal do Corpo de Bombeiros lá, o Bombeiro Civil, né, que fez a vistoria antes, e também tinha o bombeiro lá na hora do evento. E 2L Eventos, que realizou o Festival Paraense, está trazendo no próximo dia 28 Israel Novaes e no dia 19 de dezembro Amado Batista. E nós vamos estar lá. Meu amigo Paulo França, eu vi o senhor com água na boca. Da parada gente, dele, tava certo. Encerrando o programa, eu quero mandar um parabéns muito especial para a Haline, que é a nossa colega, a menina que coloca os caracteres ali, coloca as letras, ela que fica lá dentro. Paulo França, parabéns para você, Haline. Tudo de bom. Eu só quero saber onde é que vai ser a festa. Opa, eu tô dentro. Vai ter festa, seu Paulo. Vai ter. Esse final de semana, só para registrar, isso também comemorei com a minha família, o aniversário da Lara. Boa, Lara. Tchau, tchau. Até amanhã.